Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Agora, comentando mais um filme para a crise dos 30, que é o Na Natureza Selvagem. Esse filme, de 2007, conta a história de um jovem, uma história real, um jovem chamado Christopher McCandless, uma coisa assim. Ele, ali, com seus 24 anos, está, né, já saindo um pouco da crise dos 20, já começando a entrar na crise dos 30. Ele quer enfrentar uma realidade diferente e ir para a natureza selvagem. Só que o filme ele todo é construído mostrando o lado heróico desse jovem que quer realmente descobrir uma nova realidade, né, ter uma liberdade, até que ele de fato consegue, vai para o Alasca, né, passa um tempo lá e por fim ele não tem mais comida, não encontra caça, o arroz dele acaba, né, tá num ônibus, o que ele colocou no diário como ônibus mágico, né? E aí, procurando plantas para se alimentar, acaba confundindo uma planta e morre, né, envenenado. Depois, semanas depois, o corpo dele é encontrado, né, são encontrados os diários, as fotos dele que ele tirava com a máquina, né, enfim. E isso aconteceu ali na década de 90, nos anos 90. O que esse filme fala para nós, para a nossa crise dos 30? Quando eu vi esse filme pela primeira vez, eu fiquei assim pensando, não, esse cara, ele tem Saturno em Ares. Tem lógica. E aí fui procurar, né? Como é uma história real, tem um mapa real do verdadeiro Christopher. E de fato, ele tem Saturno em Ares. Se ele estivesse vivo, ele estaria entrando agora no seu segundo retorno, né? A crise dos 60. Mas isso é assunto para outro momento. Tá? Só não se desesperem quem nunca ouviu falar, porque o mais importante é a dos 30. A dos 60, se a dos 30 foi bem vivida, a dos 60 não vai pesar, não. Certo? Não vai pesar tanto. E por que o Saturno em Ares? Né? Porque quem tem esse tipo de Saturno, que é a turma que está entrando aí na crise dos 30 agora, é uma turma que tem uma energia, uma impulsividade para se descobrir, para se conhecer, certo? E aí, com isso, acaba tomando decisões drásticas e sem pedir conselho de seu ninguém para realizar esse feito, como é o caso do Christopher, como é o caso da Priscila Alcântara, né? Talvez eu possa até trazer algum vídeo aqui sobre ela depois, que eu acho o exemplo da crise dela muito interessante. E do padre Paulo Ricardo, que também tem, né? Padre Paulo Ricardo, Saturno em Ares. Enfim, mas o foco aqui não é estreitarmos aqui o filme para os Saturnos em Ares, mas de forma geral, qual é o exemplo arquetípico do filme para nós, para todos nós? Estamos aí entre 26 e 32 anos. O Christopher, ele diz que quer ir para o Alasca, ele diz que quer ter liberdade, diz que quer ir para a natureza, mas na verdade, o que ele tá fazendo? Né? No filme mostra o tempo todo, né, os flashbacks do passado, e aí a irmã dele fica narrando como é que era a vida dele dentro de casa, vendo como os pais eram, como os pais brigavam, como a vida era difícil para eles, apesar de eles terem muito dinheiro, serem bem-sucedidos, etc. Né? Ele ser um jovem inteligente, né? Passa ali pelo colegial, né? De forma brilhante, tem muita reserva, dinheiro, né? Quase não gasta, enfim. Mas a vida dentro de casa não era muito boa. Os pais brigavam, o pai batia na mãe, né? Enfim, era um caos. Pensaram em divórcio, o divórcio não veio, mas as brigas continuaram, enfim. E aí, no momento que ele está conversando no bar, né, já no meio do filme, com um cara que se torna patrão dele, ele diz que ele quer fugir da sociedade. Ele está ali exaltado, parece até que está meio bêbado, né? Quer fugir da sociedade, porque essa sociedade não presta, as pessoas são ruins. E aí o cara pergunta, tá, mas que pessoas? Aí ele diz, pais, políticos, corruptos, etc, etc, etc. Mas ele falou o quê? Pais, primeiro. E aí logo a gente percebe qual era a briga do Christopher. Não estou aqui julgando a pessoa do Christopher, né? Sei lá, né? O cara fez o que ele quis. Estou falando do filme, tá? Vamos focar no filme. O que o filme fala da crise dos 30 para nós? E aí eu percebi. O Christopher, ele não está
indo para o Alasca porque ele quer uma realidade, uma liberdade. Não. Ele quer mostrar para ele mesmo que ele não precisa dos seus pais. Ele quer fugir do seu passado. Ele está brigando contra esse passado. E uma prova é, além desse diálogo, o que acontece? Ele queimou o dinheiro que ele tinha, dinheiro físico, doou as reservas que ele tinha no banco, mas lá na frente ele trabalha, ele se torna funcionário de um cara para ele conquistar o seu próprio dinheiro e comprar algumas coisas. E ainda fala, né? Quando ele estava sem dinheiro era mais fácil. Mas tá bom isso aqui também. Né? Ele conquista algumas coisas, consegue algumas coisas para prosseguir viagem com o dinheiro fruto do seu próprio trabalho. E aí, beleza. Se ele estava fugindo da sociedade, se ele estava realmente, se ele não precisava de dinheiro, por que ele foi trabalhar para conquistar o seu próprio dinheiro? Então a briga dele não é contra o dinheiro, é contra o dinheiro dos pais. E outra coisa que me chamou muito a atenção é que ele fala que a sociedade é cheia de pessoas ruins e etc, etc. Mas ao longo da jornada dele, pelo menos, aquilo que está retratado no filme, ele só encontra gente boa. Só encontra gente boa. Ele teve a oportunidade de perceber, né, de enxergar que essa imagem dele de uma sociedade ruim não é tão verdadeira assim. Ele só encontrou gente boa no caminho. E, claro, ele estava numa sociedade. Ele não encontrou índios, ele não encontrou Mowgli, o menino lobo, né? Não, ele encontrou pessoas na sociedade, apesar de que tem ali o pessoal hippie, né, que tem uma certa briga também contra o sistema, etc. Mas é uma sociedade, a sociedade hippie, certo? Tem ali os funcionários, né, do campo, né, que trabalham ali na colheita. É uma espécie de sociedade, né, na sociedade dos operários. Né? Tem um senhor que ele encontra no final, não esqueci o nome do personagem, né, mas um senhor muito gente boa que perdeu a família, mora sozinho, mas é uma espécie de sociedade. E ele ainda diz, eu não te deixo lá no Alasca porque eu tenho a missa às 8 da manhã. É claro que aquele velho não está sozinho, né? Ele vive numa sociedade. Claro, ele viveu recanteado, se isolou de certa forma, porque ainda vive o luto da perda da esposa e do filho. Certo? E ele é sozinho. Ele diz que o pai e a mãe dele eram filhos únicos, ele é filho único, e agora, como ele perdeu o filho, quando ele foi embora, a geração dele vai acabar. E ele ainda quer adotar o Christopher como um neto. E o Christopher, ele não fala sobre o assunto. Toda vez que o assunto chega na família, ele não bate de frente. Ele foge. Ele diz, quando eu voltar do Alasca, a gente conversa sobre isso. Quando ele conversa também com o casal hippie e a mulher que está numa mesma situação dos pais dele. Ela tem um filho que há quase 2 anos não tem notícias. É o mesmo período de tempo que o Christopher está fora de casa. Aí ela pergunta, seus pais sabem que você está aqui? Porque ele se torna meio que um filho para eles. Ele ajuda até o casal se reatar, porque eles não estavam muito bem. E aí o Christopher simplesmente foge dessa conversa. E aí o que eu percebo? Que existe essa luta contra o passado? Sim, existe. Principalmente quando estamos nessa crise. Quando chegamos nessa fase em que percebemos que podemos fazer algo diferente daquilo que seria o nosso ordinário de criança. Né? O que é o ordinário de criança? A gente dança a música que a nossa família toca pra gente. Né? Quando chega nessa fase, 26 anos, né? Dos 26 aos 32, a crise dos 30, no Cristo foi um pouco precoce porque tem Saturno em Ares. Tá? A gente percebe que existem defeitos nos nossos pais. Os pais que eram perfeitos quando éramos crianças, né? Que quando a gente é criança, o pai é o super-herói, né? Os pais são perfeitos, tá? Mas quando a gente cresce, a gente começa a enxergar esses defeitos. E aqui eu não estou falando somente dos pais, estou falando da circunstância do passado de cada um, tá? Porque tem gente que chega nessa fase e aí a família tem uma certa necessidade ali, passa por uma certa dificuldade, e aí chega nessa fase, não, eu não quero mais viver assim. Certo? Existe uma impulsividade para enfrentar o seu passado. Pode ser esse tipo de coisa. Tá? Questão
financeira, social, ou inclusive propriamente de defeitos das pessoas da família. E aí eu me recordo muito bem daquilo que o padre Paulo Ricardo falou uma vez, numa aula antiga, essa aula já deve ter quase 10 anos, falando sobre paternidade, masculinidade, e aí ele disse uma realidade que eu vou reproduzir aqui, de acordo eu lembro, tá? Então, abre aspas, fala do padre Paulo. Às vezes a gente tem algo para perdoar dos nossos pais, que a gente percebe algum defeito neles, né? Mas isso é natural do ser humano, porque até Jesus tinha algo para perdoar do pai dele. São José não nasceu imaculado. A Virgem Maria, sim, né? Mas São José nasceu com o pecado original. Até Jesus tinha algo para perdoar do seu pai. Ele me marcou, né? São José pode ser que ele não teve nenhum defeito durante sua vida, né? Mas o pecado original estava lá. Cristo tinha algo para perdoar dele. E outra coisa que o padre Paulo disse também na mesma aula. Quando você tem algo contra o seu pai, quando você vê que existe um defeito nele, ele ainda fez esse gesto. Se vingue do seu pai e seja o pai que você não teve. Né? Eu me lembro do gesto, ele fez esse gesto assim, com energia. E aí a gente toma aquele choque, se vingue do seu pai. Mas qual é a forma de se vingar? Sendo o pai que você não teve, quer dizer, tentando corrigir esse defeito na sua atitude, no seu dia a dia, com os seus filhos. Então, sendo uma nova realidade. A briga do Christopher foi se vingar do seu pai, ponto final. Ele não queria ser um pai diferente. Ele não queria ser uma pessoa diferente. Ele queria simplesmente brigar. Ele estava simplesmente rejeitando o seu passado. E durante a nossa fase, qual deve ser o nosso movimento? Tá? Eu vou dizer aqui que o movimento McCandless é um movimento negativo, onde a gente enxerga o nosso passado, enxerga a nossa realidade, enxerga os defeitos dos nossos pais, enxerga talvez uma coisa que nos impede de agir, sei lá, às vezes a gente quer conquistar algo e vê que a nossa situação social impede da gente conquistar aquilo. E qual é o movimento? Não é? É brigar incansavelmente contra essa realidade ou simplesmente fazer um esforço para ser algo diferente, certo? E aí eu vou chamar o movimento correto, a nossa atitude correta, de movimento Homer, que é o personagem do próximo filme que iremos analisar, o Regras da Vida. Ele é uma antítese do Christopher. Ele tem uma realidade semelhante, claro que a vida é totalmente diferente, a vida dos dois é totalmente diferente, mas o movimento é o mesmo. O movimento de olhar para o passado, ver que existe uma realidade dura no seu passado, uma realidade que ele não escolheu. Né? O Christopher não escolheu ser filho dos pais que ele tem. Né? Ver as brigas que ele viu, é óbvio que ele não escolheu isso. Né? Mas qual é a atitude? Rejeitar isso para sempre? Ou simplesmente fazer o movimento Homer de abarcar, de aceitar esse passado e ser diferente? Certo? Então não vou entrar nos detalhes da solução do problema, estou só jogando o problema, então fica aqui esse vídeo incompleto, porque a solução virá com a análise do próximo filme, ou Regras da Vida, tá certo? Eu acho que é isso. Eu não tenho mais para dizer sobre esse filme, porque se eu falar demais eu vou acabar colocando o carro diante dos bois e aí a gente não vai ter a imagem da solução, que está muito nítida lá no outro filme. Tá bom? Então, era isso. Se você está passando por essa fase, tem aí entre 26 e 32 anos, coloca aí nos comentários o que você está achando dessas análises, desses filmes, se está te ajudando, certo? Mande também para os seus amigos que estão nessa fase, certo? Mandem todos os vídeos, eu criei a playlist ali das análises dos filmes, e não deixe de ver os filmes, porque mais importante do que esse vídeo é você enxergar aquilo que eu estou falando no filme, porque fica muito mais nítido, tá? Eu estou gostando muito de fazer isso, né? Eu tenho aprendido claro, com pessoas maiores do que eu que fazem esse tipo de trabalho, e realmente, quando a gente escuta o que o professor diz e vê no filme, aquilo fica muito mais nítido. Então estou testando, estou vendo se já estou aprendendo a fazer esse tipo de coisa aqui.
e espero que vocês estejam de fato gostando, tá bom? Então é isso, não deixe aí de cumprir a liturgia do YouTube, curta esse vídeo, certo? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações, porque só assim meu canal vai crescer um pouco mais e vai entregar esse conteúdo para outras pessoas que estão necessitando dele, tá certo? Então, é isso. Não deixem de assistir Regras da Vida, está disponível gratuitamente aí na internet, certo? No Mercado Play tem esse filme gratuito. A maioria desses filmes que eu estou usando aqui está tudo lá, gratuito, certo? Então, era isso. Até o próximo vídeo.